passada, nós começamos uma ministração, uma conversa sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós trabalhamos o primeiro capítulo, do verso 1 até o verso 9, que é a parte ali da introdução à carta de Paulo aos Coríntios, né? Onde a gente tem todo o prólogo, e depois da introdução a gente tem também uma oração de agradecimento de Paulo por aquela igreja, por tudo que aquela igreja, pela graça de Deus, naquela igreja. Então Paulo inicia a sua carta ali em 1 Coríntios, justamente se apresentando como um apóstolo comissionado, chamado pela vontade do próprio Deus. E ele escreve para essa igreja, que é chamada tanto como uma igreja santa, mas como uma igreja que é também chamada para viver em santidade. E Paulo quer que essa igreja compreenda que eles são de Deus, que a igreja pertence a Deus. E porque a origem é divina, Deus, ele assegura a sua fidelidade, né, e quer apresentar essa igreja com vários problemas, né, como uma igreja irrepreensível diante de Deus. A gente viu que na carta de Coríntios, Paulo vai trabalhar várias questões que precisam ser lidadas dessa igreja, de questões práticas, de que essa igreja tem se desviado da palavra de Deus e tem dado um mau testemunho, né, perante aquela comunidade. Então Paulo vai trabalhar várias questões na sua carta, e ele começa agora, a partir do versículo 10, hoje nós iremos trabalhar do versículo 10 a 17, Paulo começa a trabalhar a unidade, ou a divisão naquela igreja, né, e por que essa igreja deveria viver em unidade, qual era a teoria, qual era o ensinamento que Paulo queria mostrar para aquela igreja, para que na prática eles pudessem viver a unidade da igreja, né, e esse tema da unidade, ele se desenvolve até o final do capítulo 4, né? Então Paulo, durante 4 capítulos, ele trabalha o tema da unidade dentro da igreja, né? E depois nós vemos que ele vai trabalhar outras questões, como imoralidade sexual, divisões dentro da igreja, irmãos que estão se levantando contra irmãos, a falta de sabedoria, aqueles que, os fracos e os fortes na fé, problemas de divisão social dentro da igreja, os ricos e os pobres. Paulo vai trabalhar a questão da ceia, vai trabalhar a questão da não crença na ressurreição, do mau uso dos dons. Então ele vai trabalhar várias questões nessa igreja. E hoje eu gostaria de começar a reflexão aqui trabalhando os versículos 10 a 17. Eu quero ler todo o texto com vocês e depois a gente vai estar expondo versículo a versículo, né, e conversando e trabalhando algumas aplicações práticas desse texto para a nossa comunidade, né, como que a gente pode pensar nesse texto para a comunidade da Igreja Batista aqui em Tancredo Neves. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 a 17, Paulo começa dizendo assim: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há briga com vocês. Refiro-me ao fato de que cada um dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados no nome de Paulo? Então, graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foram batizados em meu nome. Batizei também alguns da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de ter batizado nenhum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria da palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos orar, Pai? Nós estamos aqui diante da Tua palavra, Deus. Nós queremos nos colocar como recipientes, ó Deus, para ouvir a Tua voz, por meio, ó Deus, Pai, desse vaso, ó Deus, Pai, que a Tua mensagem, que o Teu Evangelho seja proclamado, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Nós queremos estar abertos, ó Deus, para receber uma mensagem e uma palavra que vem direto do Senhor, que a Tua palavra, já revelada,
possa iluminar os nossos corações e a nossa mente, a fim de que a gente cresça a cada dia no conhecimento de Cristo e se aperfeiçoe conforme o Teu desejo para a Tua igreja, Pai. É essa a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos numa série de mensagens com o tema Cruciforme em Formatação, né? Porque nós queremos ler a carta de 1 Coríntios, entendendo que é uma carta que resgata o estilo de vida baseado na cruz. Por isso, cruciforme, né? Um estilo de vida baseado na cruz. E como filhos de Deus, que baseamos a nossa vida no modelo da cruz, nós sempre estamos num processo de formatação. Quando lemos o trecho aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 a 17, a gente vê que a problemática mais latente, o que está surgindo aqui do texto, é o problema da divisão dentro dessa comunidade de Corinto. Então, Paulo é informado por alguns da família de Cloe de que há divisão, de modo que as pessoas estão seccionadas, né, divididas em partidos dentro da igreja, uns dizendo que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa, outros dizem então que são de Cristo. Então Paulo, ele vem aqui a partir do modelo de Jesus Cristo, e é isso que a gente entende lá no versículo 17, quando ele diz assim, o que eu quero te ensinar aqui é que a mensagem não seja pregada com a sabedoria de palavras, mas com a cruz de Cristo, para que a cruz de Cristo não anule. Paulo evoca então a ideia da cruz de Cristo para justamente trabalhar a ideia de que nós, como irmãos, precisamos viver numa unidade. Paulo começa então no versículo 10 dizendo: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que todos estejam de acordo. Então aqui parece que o tema central da carta começa a ser desenvolvido, que é a ideia de que essa igreja precisa viver uma unidade, e uma unidade que é baseada no modelo da cruz. Ou seja, Cristo, quando está na cruz, Ele morre naquela cruz a fim de que aqueles que são chamados filhos de Deus sejam um. É isso que Ele diz lá em João, por exemplo: Pai, eu oro para que todos sejam um, né, e que eles tenham um mesmo modo de pensar e uma mesma fé. E Paulo começa aqui, ele poderia, né, fazer como ele fez no versículo 1, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, evocar o seu apostolado, o seu direito de apóstolo, a sua autoridade apostoral, não sei nem se apostolar é uma palavra, né, apostólica, a sua autoridade de apóstolo para aquela igreja. Ele podia evocar essa autoridade para aquela igreja, mas pelo contrário, Paulo começa pedindo. Ele começa, e algumas versões bíblicas vão dizer assim: eu peço-vos, né? O termo utilizado aqui é uma palavra como se de alguém pedindo com carinho, alguém pedindo num contexto familiar ou de uma amizade, para que aqueles irmãos pudessem se conformar e experimentarem a cruz de Cristo, né? Paulo não apenas exorta ou ordena, algo que ele poderia fazer, mas ele sugestiona para que aquelas pessoas possam receber essa mensagem como de alguém que está dando um conselho para aquela igreja de como eles deveriam olhar para a vida. E aí Paulo, o que ele está exortando aqui é que aqueles que estão ali, no nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele não só pede, mas ele utiliza a autoridade de Jesus Cristo. Eu estou te pedindo, né, como apóstolo aqui, mas eu estou te pedindo em nome de Jesus, né? Olhem para Jesus, olhem para a cruz. E o que eu vou falar para vocês agora, eu não falo com a minha vontade, mas eu falo em nome de Jesus, para que vocês possam ouvir esse conselho e tomem esse conselho como uma sabedoria do próprio Jesus para vocês. A gente lembra que Paulo está escrevendo essa carta lá de Éfeso, no ano 55,
e ele possivelmente esteve na igreja de Corinto entre o ano 50 e 51. Então não faz muito tempo que Paulo fundou essa igreja de Corinto, 4, 5 anos, e ele já está escrevendo para essa comunidade, tentando combater um problema dessa igreja local. Paulo fala como um agente comissionado para fazer um pedido em nome de Jesus Cristo. E ele pede para que haja unidade de crença, unidade de ação e unidade de propósito. E ele diz assim: eu rogo e peço a vocês que todos estejam de acordo naquilo que falam e não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que estejam unidos no mesmo modo de pensar e de propósito. Então ele utiliza aqui 3 afirmativas, que na verdade traz a ideia da unidade, do que ele desejava para aquela igreja. Ele diz: eu desejo que vocês andem de acordo, em unidade, no modo que vocês falam e que estejam unidos na forma que vocês pensam e no mesmo propósito. Ou seja, o que Paulo está pedindo para essa igreja é que haja uma unidade de crença, uma unidade de ação e uma unidade de propósito nessa igreja. Para Paulo, o antídoto da divisão é justamente o modelo do Cristo crucificado e não da sabedoria humana. E é isso que ele vai passar por meio desse trecho, de que a sabedoria humana, ela não é capaz de tirar as divisões dentro de uma comunidade, mas que quando nós colocamos o modelo de Cristo, e do Cristo que abraça a humanidade por meio da cruz, e que salva a humanidade por meio da cruz, esse Cristo quer reconciliar em si todas as coisas e trazer a convergência, a fim de que todas as coisas apontem para Cristo Jesus. O que Paulo está pedindo aqui não é a uniformidade, A gente já trabalhou aqui que a igreja ela não é uniforme, a igreja não é cheia de pessoas iguais, pelo contrário, que na sua diversidade, que nas suas diferenças, a igreja possa ter o mesmo propósito, a mesma ação e uma mesma forma de falar. Porque existe aqui um problema claro de divisão. Paulo, ele trabalha justamente, eu não quero que vocês andem em divisão. A palavra divisão aqui vem da palavra cisma, e literalmente é a ruptura. Essa palavra era utilizada para se dar a ideia de um pano. Sabe quando a gente rasga um pano? E aí quando você rasga um pano, há uma rasgadura daquele pano, então aquele pano ele foi rompido. A palavra utilizada para Paulo aqui é essa: existe uma ruptura na igreja, existe uma rasgadura na igreja, existe algo que foi tirado da sua forma única, um pano ele era único e ele foi rasgado. E agora Paulo utiliza a linguagem não só de que essa igreja ela precisa andar em unidade, essa palavra andar em unidade é a ideia de que essa igreja ela precisa ser restaurada. Essa igreja precisa agora de novo ser tecido esse pano para que ela possa andar conjuntamente em algo que elas já andavam anteriormente. Aqui a questão não é apenas a falta de unidade teológica, mas de que existe uma divisão de classes, uma divisão de poder dentro dessa comunidade. Aqui quando nós vamos para o versículo 12, nós vamos ver ali as divisões que existiam dentro daquela comunidade. E esse problema foi tão grande, quando a gente olha na história, Paulo já havia escrito uma primeira carta para essa igreja de Corinto, isso está lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, e ele escreve essa segunda carta, que a gente denomina como primeira carta aos Coríntios, depois ele escreve a terceira carta, que é a segunda carta, aos Coríntios. Alguns dizem que foi até 5 cartas escritas para essa igreja, Então Paulo está dialogando e conversando com essa igreja, e Paulo está escrevendo isso no ano 55, e aí quando é no ano 96, Clemente de Roma escreve falando sobre essa igreja, dizendo que ali ainda existia partidarismo e divisões naquela comunidade. Então nós vemos que a comunidade, ela de certa forma não acolheu aquela palavra de Paulo, de forma que eles ainda andavam de forma mundana, o mundanismo havia entrado dentro daquela comunidade. O que a gente
verifica com isso é que pode, talvez, uma pessoa fazer um bom fundamento, né? Paulo, ele é considerado como um exímio plantador de igreja, né? O ministério de Paulo é plantar igrejas, é ser um missionário, ele planta, ele exorta aquela igreja, mas aquela igreja ainda, ela não, na época de Clemente de Roma, não havia aprendido essa lição sobre unidade, né? Então, quiçá nós, muitas vezes, quando nós nos debatemos com a palavra de Deus, nós precisamos fazer com que ela tenha vida em nós. A igreja aqui, ela está nessas divisões, e nós temos as nossas próprias divisões, né? E aqui não adianta a gente querer colocar um conto de fada, né, como se a igreja fosse perfeita. Pelo contrário, nós somos feitos aqui, nós temos aqui pessoas imperfeitas, vasos frágeis, com um conteúdo maravilhoso e poderoso que é o Evangelho, né? E como igreja nós precisamos aceitar isso. Nós somos pessoas dependentes da graça de Deus e que precisamos a todo momento nos colocar diante do espelho do Evangelho e perguntar diante desse espelho do Evangelho o que precisa ser mudado na nossa comunidade. Quais são as divisões que existem na nossa comunidade? Divisões teológicas, divisões ideológicas, divisões políticas, divisões de classe social, divisões dentro das nossas famílias, divisão entre os próprios irmãos. Quais são as divisões que existem na nossa comunidade? Porque Paulo está escrevendo para uma comunidade dividida, né? E aqui o modelo que ele adota é o modelo da cruz como um antídoto como a solução desse problema da divisão. O Evangelho precisa bater em nós e transformar a forma com que a gente enxerga e vive o nosso mundo. O problema dessa comunidade é que essa comunidade ela vive numa cidade extremamente secularizada. A cidade de Corinto é uma cidade extremamente secularizada. A gente viu isso na semana passada, né? Com todos os seus templos, suas religiões, filosofia dos sofistas, né? Havia lá uma grande ênfase justamente na ideia daqueles que tinham a capacidade de usar a mentalidade, a filosofia para o convencimento, né? Então, na cidade de Corinto, por exemplo, os sofistas, que eram um movimento filosófico, eles iam nas praças da cidade e, por meio das suas palavras, né, eles tentavam cativar as emoções das pessoas, nascendo dali então a retórica, a arte da persuasão, então convencendo as pessoas a mudarem as suas ideologias, né? Então a igreja de Corinto ela está imersa nisso, em pessoas que utilizam dessa sabedoria humana, e por isso que essa carta ela vai diretamente combater a ideia de que a sabedoria humana ela tem a capacidade de produzir a graça de Deus, o amor de Deus, o abraço, a unidade, né? Porque essa igreja ela está imersa nesse mundanismo que entrou na igreja por meio dessas pessoas. Paulo continua no versículo 11 dizendo: pois meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns da casa de Cloe, de que há briga entre vocês. Então é interessante aqui que Paulo ele já começa especificando quem que é o informante e qual é a informação, né? Cloe possivelmente era uma mulher viúva, rica, da igreja de Corinto, talvez morava em Éfeso ou em Corinto, né? E que possivelmente tinha muitos emissários. E ela, vendo a situação daquela igreja, ela pede então para que seus emissários vão lá falar para Paulo o que está acontecendo na igreja de Corinto, né? Então é interessante que Paulo ele utiliza da transparência para justamente neutralizar a maledicência, ou as palavras negativas, os problemas, as divisões dentro da igreja, né? Paulo, ele diz da onde vem a informação e qual é a informação, né? O que ele está falando ali não é da cabeça dele, o que ele está falando ali não é uma ideia, né, de que disse, de que me disse, né? Às vezes dentro das nossas comunidades, a gente tem esse disse que me disse, né? A gente vai tratar de um problema, e por isso que o que Paulo nos ensina aqui é que a gente precisa, quando se trata de reino de Deus, das divisões que estão dentro da igreja, a gente precisa ser transparente. A gente precisa tratar as divisões e os problemas com transparência. Quem foi que disse? Quando disse? Qual é a informação?
como a gente vai chegar no problema da solução. Né? Por que Paulo está fazendo isso? Paulo está fazendo isso porque ele quer tratar da raiz do problema. Né? Possivelmente, Chloe aqui até, né, não sei nem se ela sabia que Paulo ia utilizar o nome dela, né? Mas Paulo está utilizando para dizer justamente de que foi uma informação verídica, e de que essa transparência, quando a igreja ela age com transparência, a igreja neutraliza as suas divisões e os seus problemas, os seus grupinhos dentro da igreja. O que a gente precisa dentro da igreja são pessoas transparentes. Quando as coisas são trabalhadas em um ambiente de abertura e de transparência, o mal é tratado sem deixar feridas, mágoas ou ranços, né? A ideia da transparência é justamente para que a igreja possa crescer de forma sólida, unida em Cristo Jesus. E Paulo utiliza aqui da transparência para tratar do problema. Ele diz, então, eu fui informado lá pela família de Chloe. Então, Paulo não dá margem justamente para que os boatos se espalhem dentro da comunidade local. Muitas vezes, quando a gente não atribui a fonte, da onde vem a nossa informação, a gente dá margem para que os boatos ou as fofocas, né, se espalhem no meio da comunidade. Alguém me disse que o fulano estava em tal lugar, que o fulano ou ciclano estava fazendo aquilo. Alguém me disse que está acontecendo isso, né? Mas, pastor, eu não vou falar, olha, eu vou falar algo para o Senhor, mas não comenta com ninguém, né? Como se não fosse tratado o problema. Então, o que a gente quer trabalhar é que Paulo aqui ele está tentando resolver o problema, né? E o problema ele precisa ser resolvido com transparência, né? Nós precisamos ter aqui a responsabilidade de, como cristãos, fazer como a Chloe, né? Estar preocupado com os problemas da igreja local. Tem um problema na igreja local, o que eu vou fazer? Eu vou sair compartilhando esse problema com todo mundo da igreja? Não. Tem um problema na igreja local, eu vou falar, né? O meu problema, então, é com o Júlio, né? Eu vou lá falar com a Adriana do meu problema com o Júlio? Não. Então, se eu tenho um problema com o Júlio, né, a resolução aqui para Paulo é ser transparente, né? Júlio, olha, tu fez isso, me magoou, né? Vamos conversar, vamos tratar disso, vamos resolver esse problema, né? Então, ou seja, os problemas, eles precisam ser resolvidos com seriedade, com responsabilidade, né? Porque a gente não brinca de ser corpo de Cristo, a gente não brinca de ser cristão, a gente tem uma identidade, a identidade é filho de Deus, e Paulo está resolvendo o problema aqui com transparência, ele está falando, olha, para que a igreja tenha unidade, a gente precisa tratar os fatos com transparência, com seriedade, para que não haja briga entre vocês, não há local para expansão, né, de burburinhos, de fofocas dentro da comunidade. Nós precisamos se preocupar, né? E por isso que Deus concede líderes, pastores, pessoas mais experientes dentro da igreja, né, para que, se eu não sei como resolver aquele problema, eu não vou para outra pessoa que não vai resolver o problema. Eu vou para o líder, ou para o pastor, ou para quem vai poder resolver aquele problema, quem de fato tem a autoridade para resolver aquele problema. Eu creio que Paulo tinha essa autoridade, né? Ele se sente como alguém, como o fundador daquela igreja, como alguém responsável por aquela comunidade e que tem então essa atribuição de resolver esse problema da igreja local. E ele continua no versículo 12, agora tratando especificamente quais são as divisões. Ele diz, refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é o nome aqui judeu de Pedro, e eu sou de Cristo. O que estava acontecendo? A sociedade de Corinto estava dividida com as suas ideias e com as suas preferências de lideranças, preferências pastorais. E aqui eu acredito que isso tem a ver justamente com essa influência do mundo corinto. Lá em Corinto, diante desse ministério filosófico lá dos sofistas em Corinto, é muito comum que as pessoas elas tinham preferências de seus filósofos. Eles diziam, eu sigo tal filósofo, eu sigo tal corrente teológica, eu sigo tal líder, E aí isso está entrando dentro da comunidade e essas pessoas, elas estão, de certa forma, fazendo um culto à personalidade. Então, claramente, há uma condenação de Paulo
para essa igreja, porque elas estão vivendo com fundamento mundanos. As suas preferências não são pautadas no modelo da cruz, no modelo da crucificação, no modelo da ressurreição. As suas preferências são pautadas em questões de filosofia e em questões de influências da própria sabedoria humana. E aqui não tem problema, e não há problema algum a gente ter as nossas preferências, né? A gente gostar de tal pregador, a gente gostar, eu gosto desse pregador porque ele prega de forma expositiva, ou eu gosto daquele pregador porque ele fala mais a minha linguagem. Não tem problema a gente ter as nossas influências teológicas, dos livros que a gente lê. O que Paulo está combatendo aqui não são as influências, o fato dele ter uma influência e Apolo ter outra, mas o fato de que essa influência tem levado a igreja a ter divisões tão grandes que eles, dentro da comunidade, não estão aceitando até o outro como irmão de si mesmo. Divisões tão grandes que eles consideram o outro como alguém afastado de mim. Aqui, Paulo, então, ele diz aqui, eu estou citando aqui, eu refiro-me ao quê? Ao fato, né? Não é uma opinião minha, eu estou tratando aqui de um fato. De fato, na igreja de Corinto há essas divisões, né? Aqui, aqueles que falavam, então, eu sou de Paulo. Paulo foi o fundador da igreja, né? O evangelista que esteve ali durante 18 meses, e talvez alguns desses primeiros membros dessa comunidade, que estavam lá na fundação com Paulo, que participaram, né, do levantamento dessa igreja, do começar dessa igreja, eles estavam ainda ligados ao seu fundador, ou ao seu pai espiritual, né? E diziam, não, sobre nós, aquele que tem uma liderança é o apóstolo Paulo, né? Talvez, e aí diz que alguns diziam, eu sou de Apolo. Apolo foi o pastor que deu sequência ao ministério paulino na igreja de Corinto. E lá em Atos 18, 24, diz que Apolo, ele era alguém que tinha poder em palavras e alguém muito eloquente, alguém que tinha poder nas escrituras, né? Esse adjetivo, essa característica só é dado a Apolo em toda a Bíblia. Então eu imagino que é alguém que falava muito bem, que tinha um poder de convencimento muito forte. Apolo, ele é da cidade de Alexandria, e Alexandria, se a gente for lá pensar na época em que esse texto foi escrito, era o local onde tinha a grande biblioteca de Alexandria. Ali estavam os grandes filósofos, os grandes retoricistas. Então, possivelmente, Apolo é alguém que falava muito bem, né? Eu acredito que pregava até melhor, talvez, que o próprio apóstolo Paulo, né? E alguns da igreja de Corinto, influenciados por toda essa igreja, por essa ideia de retórica, de persuasão da cidade, dos filósofos ali da cidade de Corinto, eles olham para Apolo como esse modelo de pregador, né? Esse modelo de pastor. Apolo é o meu pastor. Outros, talvez mais judaizantes, diziam assim, eu sou de Pedro, porque Pedro de fato andou com Jesus, porque Pedro era um dos grandes líderes, né, da igreja primitiva, alguém que estava lado a lado com Jesus. E tinha um quarto grupo, aqui que a gente entende que eram aqueles que são chamados por Paulo de espirituais, né? E esses são aqueles que dizem, sobre a gente não tem liderança humana, nós temos uma liderança que vem direto de Cristo. Jesus é o nosso Senhor, o nosso pastor, e eu não recebo autoridade de nenhuma liderança, né? Então, você tem aqui aqueles que são chamados alguns estudiosos, dos anarquistas, daqueles que não recebiam a liderança de nenhum pastor da igreja. De fato, então, existe uma divisão aqui dentro dessa comunidade, né? Em 4 anos que Paulo havia fundado essa igreja estava dessa forma, né? Cada um andando para um lado. E às vezes a gente pode cair nesses saudosismos, né, dentro da nossa comunidade, né? Porque na época do pastor fulano era assim, né? Eu tenho, né, foi o pastor fulano que me fez isso, né?
E aí Paulo vai começar a utilizar a linguagem dizendo: vocês não entenderam nada, vocês não entenderam que eu não estou dividido, Apolo não está dividido, Pedro não está dividido, Cristo não está dividido. De fato a gente segue o mesmo Jesus, a gente está no mesmo caminho, a gente está no mesmo propósito, e por isso não deve existir fulano é filho de tal, filho espiritual de tal pessoa, mas que nós, embora nós temos as nossas preferências, né, e as nossas influências, nós estamos juntos andando como corpo de Cristo. O grande problema que Paulo está combatendo aqui é o culto à personalidade, a exaltação, a figura da pessoa humana, em detrimento da crucificação de Cristo, que une essa igreja no mesmo propósito. E nós, né, dentro do evangelicalismo brasileiro, nós ainda enfrentamos um culto à personalidade muito grande, né? Pastores que enxergam literalmente os fiéis, né, como alguém que ele tem que segurar, né, minha ovelha, né, é alguém que eu tenho que ter um cabresto sobre aquela pessoa, de tal forma que, poxa, se a ovelha não seguir o ensinamento dele, do que ele está ensinando para aquela comunidade, né, então tem pastores até que amaldiçoam às vezes a ovelha, porque está desobedecendo uma ordem direta do pastor daquela igreja, né? Então o que a gente tem ainda hoje em contexto brasileiro, literalmente é esse culto a personalidades, né? Pessoas que tomam o local que deve ser o local de Jesus. A gente como pastor, a gente como líder, a gente é mero servo, serviçal de Cristo. A gente está aqui para distribuir o quê? O dom e a palavra de Deus, aquilo que Deus primeiro implantou na gente, a palavra que foi implantada na gente, e como junto, né, instruir a sua igreja, claro, viver de uma forma bíblica, ter um relacionamento saudável com Jesus, ter uma vida parecida com Cristo Jesus. Mas aqui nós precisamos combater a qualquer tipo de culto à personalidade, sabe, a necessidade de bajulação a líderes, né? Porque o líder ele precisa que o seu ego esteja inflado, sabe, ele quer que a igreja o siga de forma cega, né? Que os irmãos não tenham a capacidade de pensar a fé. Eu acho que Cristo ele nos coloca numa comunidade, pelo contrário, para que essa comunidade ela seja tão madura, que o pastor ele esteja ali apenas para cooperar e para ajudar e passar uma experiência a mais, né, para poder conduzir essa igreja. Mas essa igreja é tão madura, de que lá a Adriana, quando ela tem um problema, ela conhece a palavra de Deus, e ela sabe qual é a vontade de Deus para ela. Ela não precisa ficar, ai pastor, o que Deus quer para mim nessa situação? Por quê? Porque ela tem um conhecimento da palavra de Deus tão grande, de que não há necessidade, né? O pastor ele é literalmente dispensável nessa comunidade. Então aqui o grande problema é que Paulo ele está vendo por parte não dos pastores, né? Aqui a exortação não é aos pastores, mas por parte da igreja, essa idolatria a pessoas e a ídolos, né? E a gente tem quantas pessoas que muitas vezes deixam de crer em Jesus porque pastores caem, porque pastores cometem algum pecado, porque os pastores fazem alguma coisa, né? Então o que isso demonstra é que a fé da pessoa às vezes estava depositada no local errado, né? A fé da pessoa estava posta onde não deveria estar, não estava no exemplo de Jesus, estava posta numa personalidade. E Paulo continua agora, do versículo 13 a 17, trazendo a solução para essa comunidade. Então, como essa igreja local ela deve se basear e resolver o seu problema de divisão. E ele diz assim, então, será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Ou seja, ele utiliza aqui 3 perguntas, e todas elas, Paulo espera, né, uma resposta negativa. Está Cristo dividido? Certamente não. Vocês foram batizados no nome de Paulo? Não. Vocês não foram batizados no meu nome. Eu crucificado por vocês? Não. Eu não morri por vocês. Então por que vocês estão dizendo eu sou de Paulo se eu não morri por vocês?
se vocês não estão sendo batizados no meu nome? Se Cristo não está dividido, porque existe essa divisão na comunidade? Paulo, ele evoca o próprio exemplo pessoal e o exemplo de Cristo para poder trazer um modelo para aquela comunidade. É interessante que Paulo se utiliza aqui de uma sabedoria de liderança, né? Porque ele poderia muito bem dizer, será que o Apolo morreu por vocês? Será que o Pedro morreu por vocês? Mas não, ele utiliza o próprio exemplo, né? Dizendo assim, eu não fui crucificado por vocês. Vocês não receberam um batismo no meu nome. Então, quando Paulo faz isso, ele automaticamente abrange os outros líderes também, né? Cefas e Apolo, dizendo que a gente está unido no mesmo propósito. Cristo não está dividido. Vocês foram chamados para viver numa unidade. E aí ele diz então no versículo 14, eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foi batizado no meu nome. Batizei alguns da casa de Estéfanes, além desses, não lembro se batizei algum outro. Então Paulo está dizendo assim, olha, de fato, talvez eu batizei um ou outro, né? Eu batizei o Crispo, eu batizei o Gaio, agora eu estou lembrando também que eu batizei alguns da casa de Estéfanas, mas esse batismo meu não me dá justamente essa prerrogativa de dizer que esses são os meus filhos. De fato, Paulo ele está utilizando aqui a linguagem da cruz para dizer que nós somos filhos de Deus, de que nós seguimos o modelo da cruz, de que nós somos ovelhas de um só pasto e é o pasto do Senhor Jesus. E aí, diante disso, todas as nossas diferenças, elas precisam ser colocadas diante do modelo da cruz. Sabe, a gente realmente tem diferenças, e não tem problema a gente ter as nossas diferenças. Claro que, enquanto igreja local, nós temos aqui um credo, nós temos aqui uma confissão batista, nós temos aqui aquilo que nós dizemos que é uma fé primária. Nas questões de fé primária, nós não podemos de forma alguma ter diferença, né? Quais são as questões de fé primária? Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o único Salvador, né? Nós cremos na Trindade, nós cremos no nascimento virginal, nós cremos que Deus instituiu a sua igreja como agente do reino de Deus. Existem algumas coisas que elas são cruciais para a fé cristã. Existem outras que são questões secundárias, que a gente até tem uma posição teológica, né, e que é bom que os membros tenham a mesma posição teológica, para que andem, né, num consenso, mas que são questões secundárias e algumas até terciárias, né, como existem igrejas que têm ali usos e costumes de roupa, existe igreja que tem questões de, pode ou não pode tatuagem, pode isso ou pode aquilo, né? Essas não são questões elementais da fé, né? Essas não são questões pertinentes à própria salvação, né? E se você faz parte de uma comunidade, é importante sim que você pense como aquela comunidade, né? Para que você não seja esse elemento de divisão dessa comunidade. Você como batista, como alguém que está aqui na igreja batista de Tancredo Neves, existe um credo. Então, por isso que a gente faz essa classe de discipulado. Para quê? Para que as pessoas que entram na comunidade, elas conheçam aquilo que a gente crê. Né? Para que depois elas não venham dizer, olha, mas eu fui enganado, né? Eu não sabia que vocês criam assim. E claro que se porventura a pessoa, ela passa nessas questões secundárias e terciárias, tem uma forma de crença diferente, ela tem duas opções. Né? Ela pode aprender a conviver com a diferença da comunidade, sabendo como a comunidade ela pensa acerca daquilo, ou ela pode ir para uma outra comunidade que nessas questões secundárias e terciárias pensam como ela pensa. E não tem problema, é por isso que existem essas diversidades, né? Por isso nós temos tantas denominações. Mas essas denominações, elas não são exclusivamente o único local que a pessoa pode adorar. Pelo contrário, né, são locais em que a gente crê que, numa igreja universal, todas elas são igreja de Deus. E aí, nessa multiforme graça de Deus, existem pessoas que pensam diferentes em diferentes locais, mas elas continuam vivendo no mesmo propósito, numa mesma ação, numa mesma forma de palavra, né?
E é por isso que é importante que a gente conheça, sabe? Conheça o que a gente pensa, como a gente tem que andar. Sabe, dentro das nossas comunidades existem tantas divisões, só que o grande problema é que muitas vezes nós queremos dar respostas às divisões como fizeram a igreja de Corinto, com respostas humanas, com sabedoria humana e não com o exemplo da cruz. Sabe, se existe divisão dentro da igreja em questões familiares, o que Deus chama essa igreja a fazer? Como que Deus chama a essa família a agir? Nós cremos que Deus, Ele quer a reconciliação, que Deus quer a harmonia, que Deus quer a paz, que Deus quer o perdão na família. Então não importa qual seja a situação dentro das famílias, né, o modelo da cruz, ele vai sempre apontar para o perdão, ele vai sempre apontar para a reconciliação, ele vai sempre apontar para o amor, ele vai sempre apontar justamente para essa família que cresce em harmonia e em paz diante de Deus. Então, nesse trecho aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 17, né, Paulo combate essas divisões que existem na comunidade. E aqui eu gostaria de trazer algumas aplicações, apenas ler aplicações práticas para que a gente pode, de aprendizagens que a gente tem por meio desse trecho que foi lido. Primeiro, a igreja é chamada para viver em unidade de fala, de ação e de pensamento, né? Nós somos chamados para viver em unidade de fala, ação e pensamento. A falta de unidade, segundo, a falta de unidade nesses quesitos promove uma ruptura no corpo de Cristo, né? Quando a igreja não anda de forma unida, não tem a mesma fala, não tem a mesma ação, não tem o mesmo pensamento, né? Paulo ele diz então que essa igreja ela passa por uma ruptura, e uma ruptura que ela não deve ser aceitável no corpo de Cristo, né? Porque Cristo não está dividido. Se Cristo não está dividido, a sua igreja não pode estar dividida. A sua igreja não pode ter divisão, né? Porque essa pessoa que você tem diferença teológica, ela vai morar no céu junto contigo. Esse irmão ou irmã que você não consegue perdoar, vai estar no mesmo céu junto com você. Sabe, essa pessoa que você não consegue nem olhar o rosto dela, vai estar no mesmo céu que você. Então, como que pode existir essas diferenças e essas divisões da nossa comunidade se a gente vai ser chamado como um só povo? Um povo que vai ser chamado para morar junto. Então, a falta de unidade, ela traz a ruptura no corpo de Cristo. Como membros, somos responsáveis em prezar pela verdade por meio da transparência, a fim de que haja cura nas rupturas existentes na nossa comunidade, né? Cada um de nós somos responsáveis em zelar pela verdade e pelo corpo de Cristo, a fim de que essa célula cancerígena, né, da fofoca, do burburinho, não possa se espalhar na igreja, trazendo literalmente, né, divisões e rupturas dentro do corpo de Cristo. No corpo de Cristo não há lugar para rupturas, sejam elas por questões ideológicas, pastorais, familiares, liderança, teológica, política ou qualquer outro tipo de divisão. Existem diferenças? Com certeza. Existem pessoas que pensam de forma diferente? Com certeza, não tem uniformidade. Mas na diversidade a gente aprende que o amor é supremo. A gente aprende que a verdade por meio do amor, e que Cristo nos chama para ter uma convivência em amor. O amor, ele está acima das nossas diferenças. O culto à personalidade é condenada pelo apóstolo Paulo. Todos somos rebanhos de Cristo e Deus apenas envia os seus líderes e servos, pastores, para estarem na condução da sua igreja. E por isso todos nós que passamos aqui por essa igreja, né, eu, pastor Paulo, pastor Kleber, e tantos pastores que passaram aqui, todos nós temos o mesmo propósito. A gente tem as nossas diferenças, né? Diferenças teológicas, diferenças na filosofia de ministério, diferenças na forma de pregação, diferença no trato da disciplina. Com certeza existem as diferenças. Mas essas diferenças, elas são secundárias, se a gente anda no mesmo propósito, né? Pensando numa mesma coisa. E por fim, a forma sempre está ao serviço do conteúdo. A cruz promove a unidade por meio da crucificação.
Então ali o grande problema é que a forma, ela era o que era desejado pela igreja de Corinto, né? Eles queriam a palavra de sabedoria, eles queriam o grande retoricista, né? E por isso que Paulo condena, olha, a crucificação e a palavra da cruz, e ele vai trabalhar depois que essa palavra é loucura, né? Não vem por meio da sabedoria humana, não vem por meio da forma, né? O evangelho não é feito porque a gente coloca uma luzinha aqui atrás, porque a gente coloca um fundo por trás da nossa fala, né? Porque a gente trabalha na questão emocional, não. A forma, ela está a serviço do conteúdo. O que precisa estar acima de tudo é o conteúdo da palavra de Deus, é a palavra de Deus viva no nosso coração. Eu quero finalizar orando a Deus, que Deus nos ajude a ser uma igreja que ande em unidade, sem dissensões. Se a gente sabe de dissensões que existem dentro do corpo de Cristo, a gente não pode permitir isso. A gente precisa trabalhar para a cura, não para ser agente de Satanás, né, e promover mais ruptura. Não, a gente é agente de Deus, se a gente quer promover cura na igreja. As famílias curadas, ministérios curados, pessoas restauradas, pessoas que são impactadas por esse poder do Evangelho, né, que andam e convivem em amor apesar das suas diferenças. Pai, eu quero nesse momento rogar ao Senhor, Pai, que essa palavra possa produzir fruto no nosso coração, Pai. Quero te agradecer porque eu creio, Pai, que a Tua palavra ela não volta vazia e que ela há de trazer vida, Pai, aos nossos corações, promover, Deus, unidade. Como o Senhor, a própria oração de Jesus, né, eu oro para que eles sejam um. Eu quero orar para que nós sejamos um como igreja, Pai. Pai, eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, orar para que as divisões sejam cessadas, para que nós sejamos responsáveis, por meio, ó Deus, Pai, promovendo a cura, por meio do amor, por meio da verdade, por meio da transparência, que nós sejamos agentes de restauração, agentes de reconciliação, agentes de unidade na Tua igreja, Pai. Deus, nós não aceitamos, ó Deus, Pai, na nossa comunidade, Pai, nós queremos que o Senhor, o modelo da cruz, da crucificação, seja o modelo da Tua igreja, Pai. O Senhor, quando crucificado naquela cruz, abre os braços para a humanidade, trazendo salvação e unindo no Senhor todos como um só povo. E por isso, nós como igreja queremos também promover a unidade, promover a restauração, promover a reconciliação, desatar, ó Deus Pai, todo tipo de ruptura, ó Deus Pai, tecer de novo qualquer rompimento. Nós queremos, ó Deus Pai, sermos agentes do Teu reino, Pai. Pai, ajuda-nos porque nós somos falíveis. Ajuda-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós somos agentes da fofoca, nós somos agentes da divisão, nós somos agentes, ó Deus Pai, da dissensão do mal. Nós, ó Deus Pai, quando vemos, estamos falando do irmão, ó Deus Pai, perdoa-nos e nos ajuda como comunidade, Pai, a entendermos que o Senhor nos ajuda e que o Senhor nos chama, Pai, para sermos agentes da unidade no Teu corpo, Pai. Essa a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus traga restauração, cura e unidade para a nossa comunidade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a cada um. Tenha um excelente domingo e uma excelente semana.